Essa é uma videoaula sobre componentes de sistemas de refrigeração por compressão a vapor. Hoje nós vamos falar sobre compressores alternativos, basicamente. Eh, Nós vamos falar sobre classificação do tipo de compressor a partir do princípio de operação. Vamos ver os principais tipos de compressores, né? Depois, entrando já nos alternativos, a gente vai ver os tipos de alternativos que tem e as unidades condensadoras, né? Depois vamos trabalhar na demonstração como é que a gente calcula a eficiência volumétrica de espaço nocivo dos compressores alternativos ideais e depois ver como é que a gente faz isso para compressores reais. Além disso, também a gente vai ver a eficiência isentrópica associada a compressores reais, né? Bom, o compressor é o coração do sistema de refrigeração por compressão de vapor. Eles podem ser classificados de acordo com o princípio de operação, que são, por exemplo, os de deslocamento positivo. O que, que são eles? Eles operam com o princípio de a compressão é obtida através do enclausuramento de uma quantidade de vapor e que depois num espaço que depois vai reduzindo o seu volume. E aí se obtém a compressão. Então, dentro desse tipo de compressor estão os alternativos, que tem uma ampla faixa de capacidades, né, de refrigeração, até 300 kW, né, de décimos de watt até quilowatts. Os rotativos de palheta, que são indicados para baixas capacidades, em geral eles são bastante aplicados para ar-condicionado veicular e sistemas até 2 kW aproximadamente. Depois tem os rotativos de parafuso, indicados para capacidades entre 300 e 500 kW, já são de maior porte. Os scroll ou orbitais, que são entre 3 e 50 kW, que têm competido bastante com os alternativos recentemente. E o outro tipo de princípio de operação são os rotodinâmicos, onde você tem, são os compressores centrífugos, onde o escoamento do fluido ele é acelerado por um rotor e depois essa energia cinética é transformada em energia de pressão através de difusores, né, aumento de área e aí recupera a pressão. Os compressores centrífugos são usados, são indicados para altíssimas capacidades acima de 500 kW. Né? Bom, vamos entrar nos compressores alternativos agora. Eles vão ter uma ampla faixa de capacidades de refrigeração. Eles podem ser monocilíndricos ou multicilíndricos, né? Os multicilíndricos podem ter várias configurações, né? Em V, em W, radiais, como esses daqui, né? E aqui a gente já começa uma outra classificação, que são os compressores abertos, herméticos ou semi-herméticos. Né? O que, que são os abertos? Né? A característica deles é que o motor, a ligação entre o motor e o compressor se dá através de um eixo que está em contato com a atmosfera. Né? Aqui nesse caso nem é um acionamento direto, ele é através de polia. E de qualquer forma o eixo do compressor está em contato com a atmosfera e você tem uma gacheta, mas que vai causar vazamento de fluido refrigerante ao longo do tempo. Né? Os compressores herméticos já são, em geral, compressores de pequenas capacidades para refrigeradores, geladeiras, freezers, enfim, e que estão onde o motor elétrico e o compressor estão enclausurados numa carcaça hermética, né? Onde você tem acesso só os tubos de acesso de aspiração e descarga do compressor e um tubo de enchimento eventualmente, né? E também a saída, né, a entrada de eletricidade, né, os cabos elétricos de entrada. Então, nesses equipamentos, a quantidade de fluido refrigerante que tem dentro do sistema hermético, ele tem que ser muito bem calculada. Você não tem reservatório de fluido, de líquido, né? Como você tem em outros sistemas que a gente vai ver. E nesses sistemas também é bem crítico que você tenha que ter todo, né, em todos os sistemas de refrigeração, você tem que ter um processo de secagem e evacuação do sistema antes do enchimento com o fluido refrigerante. Né? Bom, os semi-herméticos já são de tamanho normalmente intermediários, e aqui você percebe que o motor elétrico, né, a ligação entre o motor elétrico e o compressor é hermética, porque ele não, né, não está em contato com a atmosfera. Mas ele é semi-hermético porque você tem tampas, né, nas válvulas, onde você pode fazer manutenção
mas basicamente são processos aqui, são sistemas estáticos, né? O grande problema do aberto é que ele é um eixo que gira, então é muito mais difícil você conter vazamento nesse tipo nos sistemas abertos do que nos herméticos, os semi-herméticos, né? Bom, o que são unidades condensadoras? São montagens já, que você vem uns kits que já vem montado o compressor e o condensador. Aqui eu tenho um compressor hermético, um condensador, e eu tenho também um reservatório de líquido, que é comum existir nesses sistemas. Aqui também um hermético, né, um outro hermético com um condensador e o reservatório de líquido. Por quê? Porque você, em geral, você tem o sistema de evaporação, né, a válvula de expansão e o evaporador estão localizados longe dessa unidade aqui. Aqui você tem, por exemplo, um compressor semi-hermético numa unidade de maior porte aqui, né? Bom, vamos entrar agora no desempenho de compressor alternativo ideal. Bom, se eu tivesse um compressor ideal, vamos dizer que eu estou no ponto morto inferior aqui, no ponto A, com fluido na pressão baixa, né, do evaporador, aí eu fecho as válvulas e comprimo esse fluido até chegar na pressão do condensador. A partir desse ponto, quando eu cheguei na pressão do condensador, abre a válvula de saída, né, de escape, e eu estou bombeando, né, empurrando o vapor até que eu chegue no ponto morto superior. O compressor ideal, ele pararia o ponto morto superior, estaria encostado no cabeçote do compressor. Então, a partir do momento que eu cheguei aqui, eu começo a retornar, o pistão começa a retornar, mas não, né, como o volume é zero aqui, então a pressão cai imediatamente para a pressão de sucção. E aí eu começo, já abro a válvula de sucção e a partir né, todo o curso do meu pistão, eu vou estar succionando o fluido vapor lá do evaporador, né? Então isso seria o compressor ideal. Na prática, na realidade, eu não consigo ter isso, né? Então eu vou ter que parar, ter o ponto morto superior do meu pistão vai ser vai me manter um volume aqui, que a gente vai chamar de volume nocivo, volume morto, é, por quê? Porque não pode bater nas válvulas, né? Tem uma segurança associada aqui. Então, este volume que ficou parado aqui, então eu vou fazer a compressão, né, do vapor que entrou, da pressão de admissão até a pressão de descarga. Aí abre a válvula de descarga, né, esse trecho aqui vai ser, o pistão vai estar empurrando o vapor a alta pressão para o condensador. Aí chegou aqui, no ponto do morto superior, ele começa a retornar. E aí é que, a partir do momento que ele está aqui, ele vai ter que, existe o vapor que está aqui e vai ter que ser é, deixa eu retornar, anterior. Ele vai ter que ser reexpandido até a pressão de descarga. A hora que eu chegar no ponto D é que eu atingi a pressão, desculpa, de aspiração do evaporador. Aí é que vai abrir a válvula de expansão. Então, o curso só de D até A é que vai ser um curso útil no sentido de ter aspiração do vapor. Esse curso de C até D foi simplesmente a reexpansão do vapor que estava aqui dentro do volume nocivo, né? Essa é a diferença. Então, a gente vai definir uma eficiência de espaço nocivo como sendo a relação entre o volume aspirado, que é o trecho em que eu, né, de D até A, onde eu tive aspiração, dividido pelo volume deslocado do pistão, que é de C até A, né? Então, na realidade, vamos pegar o volume de A, que é o volume no ponto morto inferior, menos o volume em D, que é quando abriu a válvula de aspiração. Então, é o volume aspirado dividido pelo volume deslocado, que é o volume no ponto morto inferior menos o volume no ponto morto superior, VA menos VC. Tá? Bom, a gente também define a fração de espaço nocivo, que é um aspecto construtivo do compressor. Então, quando o fabricante fabrica o compressor, ele tem lá 2, 3, 5% do volume de deslocamento né, que é deslocado do compressor, está no volume morto. Então, sabendo isso construtivamente, o que é isso? É o volume do espaço morto, que é esse daqui, né? VC sobre VA menos VC, que é o deslocamento volumétrico do pistão, que é a área do pistão vezes o curso dele, né?
vezes 100. Bom, então a partir daqui a gente vai agora só uma forma de demonstrar para explicitar isso em parâmetros que são mais interessantes para a gente, né? Então aqui eu só subtraio e somo VC a esse termo aqui. Então fica VA menos VC mais VC menos VD. E aí VA menos VC sobre VA menos VC eu posso separar, dá 1 que multiplicado por 100 dá 100 aqui, né? Mais VC menos VD sobre VA menos VC. Aí eu também posso separar esse termo aqui, VC, desse daqui, né? Então eu coloco em evidência, né? Então fica 100 e aí VC sobre VA menos VC que multiplica 1 menos VD sobre VC, né? Dividir por VC aqui. E então, por que eu faço isso? Porque isso aqui é o meu M, né? Vezes 100. Então eu substituo aí 100. Por que virou menos aqui? Porque eu inverti, né? Botei VD menos VC menos 1. Então ficou menos M aqui. Então essa a eficiência volumétrica, dada em porcentagem, né? Que é 100 menos M vezes VD. O que é o VD? É o volume aqui quando eu estou começando a aspirar, eu abri a válvula, portanto está vindo com a pressão de aspiração. E dividido por VC, que é o volume quando eu estou na pressão de descarga, né, que é do condensador. Tá? Então vamos explicitar isso em função das pressões. Né? Se assumir que o processo de expansão de C para D, né, de D para C, aliás, né, é um processo de expansão isentrópico, eu posso usar a relação de volume em relação às pressões, que é PC, invertido, né, PC sobre PD, a 1 sobre K, coeficiente isentrópico. Né? E só que PC sobre PD é a pressão do condensador sobre pressão do evaporador, né? Que aqui o que é D é o do evaporador, o que é C é o do condensador aqui, né? Então, isso aqui é a relação de pressões do meu compressor, tá? Que é dado em função do sistema que eu tenho, né? Das temperaturas de evaporação e condensação e do fluido que eu tenho de trabalho. Então, a eficiência volumétrica pode ser dada em 100 menos m, que é um efeito geométrico que o fabricante me dá, que é a relação de espaço vazio, na razão de espaço morto, nocivo, né? Vezes a relação de pressões elevada a 1 sobre K menos 1. Né? Isso tem a ver com as pressões e com o fluido de trabalho que eu tenho e as temperaturas de condensação e evaporação. Posso também relacionar aqui com o volume específico. Aqui eu estou falando do volume total, mas posso dividir pela massa e eu tenho simplesmente a eficiência volumétrica como sendo 100 menos m, que é a característica geométrica do compressor, e aí o volume específico na aspiração sobre o volume específico na descarga, que é aqui do evaporador e aqui do condensador. Né? Bom, a eficiência volumétrica influi muito na vazão mássica. Por quê? Porque quanto menor a eficiência, mais trecho do curso do pistão é deslocado sem ter aspiração. Né? Então essa é a taxa de como é que a vazão mássica é afetada pela eficiência volumétrica. Né? Aqui o volume deslocado, taxa de deslocamento é simplesmente o volume deslocado no pistão, né? Que é a área de seção transversal vezes o curso, vezes o número de pistão, vezes o RPM dividido por 60. Né? Então essa é a taxa de deslocamento. Bom, a eficiência volumétrica efetiva você vai ter, isso aqui era se fosse tudo isentrópico, bonitinho, né? Mas na realidade tem uma série de outros perda de carga nas válvulas, o aquecimento do vapor que entra, tem fugas de êmbolos, enfim. Então eu tenho que ter a relação entre a vazão, né, do que é a eficiência efetiva? É a vazão volumétrica que entra no compressor dividido pela taxa de deslocamento do compressor, tá? Que é geométrica. Finalmente, a eficiência isentrópica também influencia, e aí eu tenho para qualquer compressor, a gente tinha que é o trabalho de compressão isentrópico sobre o trabalho de compressão real. Tá? Bom, aí eu vou deixar um exercício para vocês fazerem, se tiverem dificuldade, mas basicamente a partir das
dos dados que a gente apresentou aqui, é possível você fazendo os cálculos e calcular a eficiência de espaço volumétrico, a eficiência efetiva e a eficiência